Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mildo Coutinho e estou aqui mais uma vez para uma postagem de vídeo nesse canal Gacha Inglês Falado. Então é o seguinte, eu já preparei aqui para ir adiantando, estou dando uma olhada ali nos reflexos, né, por aqui, ali, mas eu acho que dá para ver. Talvez eu veja questão de luz aqui futuramente, né, se eu tiver tempo, enfim, eu vou cuidar dessa parte. Então é o seguinte, nessa aula, eu assim vou tentar atingir as pessoas que têm se adicionado nesse canal, que basicamente são alunos da rede pública. Eu dou aula no estado de inglês, um pessoal da minha igreja, né, congregação cristã, que eu fiz tem dado aulas sobre o inglês usado, né, no nosso meio, e muita gente está se adicionando por conta disso, e outros, um terceiro, né, que é falantes e aprendizes do inglês aí de um modo geral. E assim, o que me inspirou essa aula foi o estado que eu tive que fazer uma atividade, e encontrei uma aula que eu sinceramente não gostei, que é a pronúncia do ED no passado dos verbos regulares, né? Os regulares recebem ED. Eu achei assim muito assim ruim, né? Para ser franco. Aí eu até dei uma vasculhada, né, no no YouTube, também encontrei, né, para ver assim o que né, os outros professores estão falando. Aí também não gostei muito, a não ser de uma professora. Eu achei interessante que ela entrou na questão fonética, questão da vibração na garganta, e não tem como a gente não abordar isso aqui, sabe? Então tentar ser simples, direto e colocar todo mundo assim junto no mesmo pacote e tentar atingir da melhor forma possível. Então assim, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, né, a coisa mais óbvia, é que tem 3 tipos de som, né? Na aula lá o professor falou, são variações. Gente, não é variação, isso aqui é pronúncia. A variação linguística, questão geográfica, social, que muda a pronúncia, pode interferir um pouco nisso aqui, mas isso aqui é a pronúncia geral da língua, não é variação, né? Não é inglês falado, tem coisinhas no falado que eu vou explicar aqui, mas isso aqui é sobre a língua de um modo geral, né? E daí teve também um menino nativo que fala português que não entrou na questão da vibração. Depois, num segundo vídeo, ele disse assim que não tem que se preocupar com regra. Não, tem que se preocupar sim, ter uma noção, senão você não consegue saber o que está acontecendo. A gente tem que pensar que estamos aprendendo inglês aqui no Brasil, onde só se fala português. Então tem que ter uma noção, sem dúvida, de regras, digamos assim, né? Não regras assim de ortografia propriamente dito, mas assim, no sentido de saber o que se passa aqui na questão dos fonemas. Então vamos lá. Quando nós pronunciamos com o som de T, esse ED, quando a vogal anterior ela não vibrar na garganta, e aqui no vídeo, se vocês quiserem dar uma olhada nos anteriores, que eu falei muito sobre isso, a questão de vozeado ou sonoro e surdo, né, ou não vozeado. Então assim, quando esses sons eles não vibrarem na garganta, né, ao passar pelas cordas vocais, eles vão receber o som do T, e é fácil a gente memorizando esses sons. Um deles aqui é o K, né, o K, e aqui o T, que ele também é sibilante. Eu já falei sobre os sons sibilantes, né, o T, Sh, S, eles não vibram na garganta. Esses sons terão o ED pronunciado como T, né? Então nós temos aqui worked, watched, e cuidado, watched, né? Então tem que ser o T, depois o T, watched, né? E aqui já é vozeado, N, G. Esses sons vai ser um D na pronúncia, né, do ED. Cleaned, bagged, né? E um outro tipo de som é o ed. Esse ed, não gostei do jeito que o professor falou lá, não é ed porque estamos lendo no português, que ele meio que quis... Não, na verdade falou id.
id. Não, é id, sim, mas é uma outra coisa. É aquele som é uma exceção aqui, né? Porque se pensarmos em i, né, no inglês o i é i, mas não, é id. Então assim, ó, invited, needed. Então não precisamos chegar até o D, invited ou invited. Invited e needed estaria extremamente correto. Não, os nativos não vão falar assim. Eles vão falar invited, needed. Então esse E, não estamos lendo esse E. E também não é um I, não é invited, needed, como meio que ele ensinou. Não, é uma outra coisa. Esse símbolo aqui é E. Então, invited, needed, que é a terceira forma. Aí assim, tá, mas se a gente misturar isso e tal, se misturamos isso, ao unir as palavras aqui, né, eu selecionei algumas assim, com essa, aqui na verdade é o up que eu quis colocar, o que vai acontecer? Nós vamos ter problema, ó, tipo bagunçar, ou mesmo bagunça, ó, messed, messed up. E aqui também não é acentuado up. Então, messed up. Messed up. Porque aqui é T. Messed up. Aqui, needed. Needed. Needed it. Ou needed it. Needed. Needed. Aqui, gente, acontece algo que eu já falei várias vezes. Nós, ó, N e o T. Após o N, o T, ele é anulado, então seria sem o it, seria wanted, wanted, né? Com it, wanted it, ficaria, né? Wanted, né? Aqui nós, só antes ficou meio confuso. Então, wanted, wanted it, wanted it, porque a gente está emendando após a deletação. Wanted, wanted it, wanted it. Então, arrasta aqui. Cleaned, cleaned it. Aqui meio que fica cleaned it, cleaned it. Quase tudo pronunciadinho. Então essas questões aqui, numa fala, dá um trabalho enorme para quem está nos ouvindo nos entender. Então assim, queria recapitular, mas já estamos 7 e poucos minutos, eu não quero vídeos muito longos. Então cuidado, de imediato, se não conseguir memorizar tudo, saiba que tem 3 pronúncias, tem a ver com o som, se vibra ou não na garganta, isso é importante, né? E decorando, né, o que é vozeado, k, e o t não é, aqui o n e o g é, e essa pronúncia aqui mais, lembra o American flap, né, aquele jeito arrastado, que eu já abordei aqui também. Então assim, a união aqui das palavras, né, com essas palavrinhas que são, às vezes, preposição, ou são pronomes, e coisas que acontecem, que vai continuar acontecendo, coisas que eu já abordei nesse canal, que é anular, deletar o T após o N, aí junta ali com a outra palavrinha, entendeu? Então assim, digamos que tudo está interligado ali, né? Ele vai dialogar com outras coisas e vai refletir na língua falada no dia a dia. Mas não podemos dizer que isso aqui é uma variação. Não, variação linguística é outra coisa. Ela está ligada à geografia, né? Fala tal jeito, né? Numa outra região, né? Ou classe social, né? Isso aí é variação. Aqui não, aqui é o inglês, puramente. E um pouquinho na coloquialidade nessa parte aqui. Porém, isso aqui não. E temos que saber. Ok? Se tiverem perguntas, façam. Eu tento, né, na medida do possível, responder. Se gostarem, compartilhem, curtam. Eu não gosto muito de ficar pedindo isso, mas sinceramente é isso que dá um desejo de gravar novamente. Que eu faço muitas coisas e vou deixando, né? Mas realmente teve muitos seguidores, cresceu bastante assim. Então por que não comentar? Vocês têm dificuldade com isso aqui? Comenta aqui embaixo e a partir disso eu dou uma lida e faço vídeos futuros que vão ajudar aí a todos que
queiram realmente aprender. E aqueles que têm interesse em aprender, novamente, gente, vocês têm que interagir em inglês. Não adianta ficar na internet só ouvindo e não interagir. Tem que interagir, falar inglês com o professor, né? Eu com meus alunos, eu envio mensagem só em inglês. Hoje a tecnologia está aí para ajudar, então temos que interagir sempre no inglês. Eu discuto muito, remarcando aula, falando o problema que aconteceu inesperadamente, por conta disso vamos ter que transferir a aula para outro dia, tudo em inglês. E é muito bacana isso, ok? Por hoje é só, nos vemos na próxima.